Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você nesse dia 3 de abril de 2024, para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. Meus avisos e pedidos de todos os dias são que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e receba também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso canal, que te recebe de braços abertos. E hoje a nossa leitura encerrará o livro de 1 Samuel. Leremos, portanto, os capítulos 29, 30 e 31. Na sequência, parabenizaremos os aniversariantes e faremos uma oração por eles. Então fique comigo e vamos aqui à leitura. Os filisteus desconfiam de Davi. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, que era o oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que merecia desconfiança." Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra Aquis e disseram: "Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir à guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade do seu senhor Saul, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam nas danças: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares?" Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Tão certo como vive o Senhor, você tem sido leal e eu ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus." Então Davi perguntou: "O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, o meu senhor?" Aquis respondeu: "Reconheço que você tem feito o que é bom aos meus olhos, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com os servos do seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia." Então Davi e os seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Por sua vez, os filisteus foram para Jezreel. Davi derrota os amalequitas. 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados entraram na cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque:
traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensado e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? O jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojos da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados o conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Contudo, todos os homens maus e perversos entre aqueles que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe e de Jatir, de Aroer, de Sifmote e de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares por onde Davi e seus soldados tinham passado. O suicídio de Saul. 1 Samuel, capítulo 31. Aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainhe a sua espada e mate-me com ela, para que esses incircuncisos não venham, me matem e se divirtam à minha custa. O seu escudeiro, porém, estava apavorado e não quis fazer isso. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela.
Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada dele e morreu com ele. Foi assim que Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando as suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos dos seus ídolos e ao seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos deles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram o corpo de Saul e o dos seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias. Encerramos a nossa leitura de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje, dia 3 de abril. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida neste dia 3 de abril de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados e os bebezinhos que estão completando mais um mês de vida. Parabéns também ao Roberto Fernando lá de Bissau, ao Elisardo Júnior de Buritizeiro, a Elizabeth Vilela de Hortolândia e ao Igor Castro Novaes de Curitiba. Parabéns a vocês, que Deus abençoe ricamente, que Deus realmente possa conceder a vocês as dádivas especiais que Ele tem para cada um. Quero orar por vocês e com vocês. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai eterno, graças te damos, ó Deus, por cada aniversariante desse dia 3 de abril. Graças te damos pelos casais também, que hoje comemoram mais um ano de casados, e os bebezinhos, que comemoram mais um mês de vida. Querido Deus, nós nos alegramos muito com a vida do Roberto Fernando, do Elisardo Júnior, da Elizabeth Vilela e do Igor Castro. Sabemos, ó Deus, que o Senhor os tem agraciado com mais um ano de vida, mas suplicamos-te, ó Deus, ricas bênçãos sobre eles. Querido Deus, aqueles que ainda não se renderam ao senhorio do Senhor, quebrante-lhes os corações. Que o Espírito Santo do Senhor convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo do Senhor os abrace e os atraia para si, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, no nome de Jesus também nós pedimos que o Senhor fortaleça aqueles que te servem e te reconhecem como Senhor de suas vidas. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, rogo ao Senhor as dádivas benditas do Senhor sobre cada aniversariante, cada casal, cada bebezinho, neste dia especial. Pai, muito amor para eles, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se realize na vida de cada um dos aniversariantes de hoje, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?